Graça e paz, eu sou o pastor Eduardo e hoje eu tenho uma palavra direta do trono de Deus. Palavra essa que encontra inserida na carta do apóstolo São Paulo, escrita aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 27, que diz a palavra do Senhor: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Estaremos ministrando neste dia uma palavra subordinada ao tema Deus escolheu você. Talvez você pode pensar num contexto: nunca fui escolhido para nada, sempre sou o último a ser lembrado. Mas hoje a palavra do Senhor, ela declara que Deus escolheu você. Mas você pode pensar: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade. Mas a palavra, ela já foi declarada que Deus, em primeiro, Deus escolheu as coisas loucas para confundir nesse dia as sábias. E segundo, Deus gosta de trabalhar com coisas fracas para confundir as fortes. E nesse contexto, nós veremos quem escreveu: o apóstolo São Paulo, um homem que jamais alguém imaginaria que seria um apóstolo de Jesus Cristo e que escreveria 13 cartas do Evangelho, porque era um homem que no início, antes da sua conversão, ele participara da morte, ele consentiu na morte do mártir da igreja, do diácono Estevão, e agora, não obstante, ele trazia a sua túnica e perseguia a túnica de Estevão em seu braço e perseguia também a igreja do Senhor. E agora Deus escolheria o apóstolo São Paulo para que fosse o apóstolo Paulo que levaria o evangelho para todo o mundo. Então, veremos que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Em João, capítulo 15, verso 16, declara: Não me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Ei, você está sendo chamado por Deus no meio da sua família, não pela sua capacidade, não porque você quis, mas é porque Deus está te chamando hoje. E vemos agora que Deus escolheu coisas loucas para confundir as sábias. Podemos ver na Bíblia Sagrada que Davi, dentro dos seus irmãos, era o sétimo entre os irmãos, mas Deus escolheu Davi. Não era o maior, porém era o menor, era de menor estatura, tinha uma aparência ruiva, ele ficava no campo, mas quem escolhe é Deus, quem chama é Deus. Então neste dia, Deus tem o poder para chamar você também aonde você estiver. Temos também o patriarca Moisés, era gago e também agora um homicida, e mesmo assim Deus contou com Moisés. E se vê o apóstolo São Pedro, era um pescador, era pescador de peixe, mas Deus o tornou pescador de alma, porque Deus chamou a Davi, porque Deus chamou a Moisés, porque Deus chamou a Pedro, não pelas suas qualidades, mas porque Deus chama quem Ele quer, e Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ei, eu quero profetizar: Deus vai confundir muita gente em sua casa, Deus vai confundir muita gente em seu lar, porque Deus está escolhendo pessoas hoje, no seio da sua família, que você nem imagina, para pregar, para proclamar as boas novas do reino, porque é Jesus quem chama, e quem chama se responsabiliza. E para encerrarmos a mensagem, outra coisa muito linda desse texto sagrado, que Deus gosta de trabalhar com coisas fracas para confundir as fortes. Por quê, irmãos? Porque o homem é dotado de um ego. Se ele for com a sua capacidade, se ele for com o seu conhecimento, a glória não será de Deus. Sempre a glória para tirar do homem. Então, Deus faz de uma maneira para que a glória seja somente de Deus. Então, vemos o texto sagrado que uma queixada de jumento mata 1000 homens. Como, irmão? Somente na instrumentalidade de Deus e cheio da unção do Eterno. Agora, Sansão, ele pega uma queixada fresca de jumento e acaba com o exército inteiro, com uma coisa simples, aleluia, uma queixada acaba com o exército. Deus está revelando para você hoje o que você tem na mão. Talvez eu não tenha nada, Senhor, eu só sei louvar, eu só sei adorar. Então, é com essa arma, louvando, adorando e usando os vossos
que Deus vos dará o inimigo em vossas mãos. Outra coisa, uma capa na mão de um homem abre o rio. Agora vemos que uma capa na mão de Eliseu agora abriu o rio. Ou seja, mas a diferença não está na capa. A diferença está no homem de Deus que acreditou no chamado, que acreditou em que foi escolhido por Deus. Então hoje, acredite, você também foi chamado por Deus. E em terceiro, uma pedra vira uma arma para matar gigante. Ei, o que você tem na mão hoje, não importa o tamanho, mas use o que Deus te deu. Como sabemos do texto sagrado, Davi agora, quando vai enfrentar o gigante Golias, Saul tenta ajudá-lo. E quantos no meio do caminho tentam ajudar a você nas suas pelejas, tentam ajudar você nos seus negócios, mas você vai fazer o que Deus tem determinado. Agora, quando Saul vai querer ajudar Davi na luta contra aquele gigante, lhe fornece o seu capacete, lhe fornece a sua couraça, ele experimenta, mas viu que não conhece, e ele declara: não posso ir com isso, porque nunca utilizei. Então, Deus diz para você, você é um escolhido dele, mas utilize as suas armas. Por quê, pastor? Porque Deus gosta de trabalhar com coisas fracas para confundir as fortes. E o que aconteceu? Davi, apenas com uma pedrinha, derrubou o gigante e a vitória ela foi do povo de Deus. Então, entenda nesse dia que Deus te escolheu não pelos seus méritos ou capacidade humana, mas foi pela graça. Tudo é pela graça. 1 Coríntios capítulo 1, verso 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se nesse dia no Senhor. Ei, você é um escolhido de Deus, você é um chamado do Senhor, mas nesse dia você vai se gloriar no Senhor. E creia, através desta palavra, que Deus escolheu coisas loucas para confundir as sábias, e Deus gosta de trabalhar com coisas fracas para confundir as fortes nesse dia. E creia, Deus te chamou em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Ore a Deus comigo. Amantíssimo e glorioso Deus, te louvamos, ó Pai, por essa escolha, Senhor, que o Senhor tem feito em muitos lares. E através dessa mensagem, ó Pai, quantos homens, mulheres, filhos, filhas que não acreditavam no seu chamado, mas entenderão que eles são chamados não pelas suas capacidades, mas entenderão que aquele que vos chama é que os capacita, ó Pai. E eu creio, Senhor, que através desta palavra, muitos entenderão o seu chamado, que não foi o pastor que chamou, não foi a sua mãe que elegeu, mas foi o próprio Deus que o chamou para uma grande e poderosa obra, mas não por sua capacidade, mas pela escolha do eterno e trino Deus. Por isso, ó Pai, sê com eles, fortalece a vossa fé, para que eles possam crer que eles são escolhidos de Deus para toda boa obra, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por isso, continue conosco, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal.